Pessoal, existem reflexões que vão acontecer porta dentro da alma e que tem a ver com uma análise que eu vou procurar fazer acerca da minha trajetória. A gente sabe que a nossa trajetória aqui, ela é dividida em ciclos de 7 em 7 anos. E acaba que essa questão desses períodos que nós vivemos, um subsequente ao outro, isso vai trazer de maneiras como o indivíduo pode viver isso e a forma como isso vai impactar o seu porvir. Porque acaba que um ciclo que eu vivo, ele vai impactar na maneira como eu vou viver o próximo ciclo. E assim sucessivamente. Quando nós consideramos, por exemplo, do 0 aos 7 anos, que a criança ela ainda está mais voltada para a família, e onde ela vai aprender pela repetição, pela experiência, pelo movimento, e vai ter aí um desenvolvimento através dos sentidos com primaciamento do tato. E nesse sentido que ela tem uma integração inicial, estabelecendo físicas bases sensoriais e emocionais para os ciclos próximos. Nesse sentido que é esse primeiro momento que, tendo um acolhimento adequado na sua direção e a espiritualidade para que ela aprenda a base que é a sua fé em Deus, a sua relação com Deus, vai permitir a ela viver um período sólido, emocionalmente, bem embasado. Por isso que quando a gente tem aquele responsável que diz, o meu filho quando crescer, ele decide que religião ele quer ir e se ele deseja em alguma, isso acaba sendo escorregadio, porque seria como nós pensarmos e decidirmos. Quando o meu filho crescer, ele decide se quer fazer um violão, se quer fazer um inglês, se quer fazer uma natação. E acaba que nós não fazemos assim em relação a esses outros aspectos da nossa vida. Porque mesmo ainda sendo uma criança menor de 7 anos, a gente se entende que aquilo vai ser bom para ela, sem questioná-la, a gente coloca numa aulinha de natação, até para que ela tenha esse contato e possa averiguar se gosta, se deseja continuar. Mesmo em relação ao inglês, que a gente percebe que pode ter alguma importância para nós, a gente acaba, então, querendo que ela tenha esse estudo desde pequena, considerando aí colocar num balé, se é algo que nós fizemos na infância que foi bom para nós, a gente acaba colocando ela ainda criança. E a espiritualidade, por ser mais importante que todos esses aspectos, ela precisará estar no bojo das nossas cogitações com uma criança, porque se colocar em outros tipos de cursos e atividades, a gente dá alguma importância, então levar ela para o centro religioso que nós participemos, para que ela receba a evangelização infantil, é primacial, porque é isso que vai edificando as bases no seu coração para o porvir que a aguarda. Inclusive, gente, porque quando nós falamos a questão da antroposofia, que trata aí dessa questão dos ciclos de vida, e que não é
dentro da doutrina espírita, mas que nos ajuda a fazer reflexões correlatas importantes, enquanto perceber aquilo que acontece em cada ciclo de vida e como isso pode nos ajudar no nosso propósito de vida, naquilo que percebemos em nós hoje. Isso vai dizer de uma busca que a gente vai fazendo por um autoconhecimento e por uma moralização, porque acaba que a maneira como eu conduzo a minha mente, a minha trajetória, ela vai dizer do aproveitamento que eu tenho de cada ciclo e das possibilidades que eu tenho de avançar. Por exemplo, eu tive um período nessa vilegiatura, a partir ali dos 14 anos, porque a gente tem o primeiro ciclo, que é do 0 aos 7 anos, o segundo ciclo, que é dos 7 aos 14 anos, que a criança já está voltada mais para a escola, mas ela precisa continuar recebendo evangelização infantil e para adolescente. E dos 14 aos 21 anos é que esse adolescente ele está mais vulnerável às sugestões do mundo e que ele precisa massivamente continuar recebendo a evangelização agora juvenil para auxiliá-lo a tomar melhores decisões, porque ele está muito propenso às sugestões nocivas que chegam de todo lado, aos convites malsãos que o alcance e pipocam na sua direção. Eu tive no período, a partir dos 14 anos, que o Espiritismo explica, que é quando o Espírito mostra que veio, que é aí no nosso terceiro setênio. E esse período aí, 13, 14 anos, que o nosso Espírito mostra que veio, ele para mim foi um momento onde muitas experiências ao mesmo tempo começaram a acontecer para mim. Em que eu tive várias expiações acontecendo ao mesmo tempo, e acabei caindo num estado de dementamento, de transtorno, humanamente irreversível. Mas é curioso, gente, porque eu ia resistindo, preservando as minhas faculdades. Eu não me entreguei, não me rendi a esse estado de coisa. Por mais que se insistisse e dar um veredito final sobre mim, eu resistia valorosamente, buscando me manter harmonizada, buscando na fé em Jesus, na intimidade com Ele, me fortalecer, buscando estar tendo leituras nobres, como do Evangelho, porque na época eu participava de um grupo de jovens da Igreja Católica, e eu inclusive tecia desejos de ser freira, e buscando também fortalecer os sentimentos nobres em mim, quais perdão, caridade, compreensão, compaixão, resiliência. Então eu fui fazendo algumas manobras para que eu não me delinquisse de vez, porque eu não me dava por delinquida, eu não me dava por destruída. Eu, com todas as minhas forças, com uma vontade importante, eu mantinha o conserto e o alinhamento do meu ser sob um comando próprio que foi me dando uma preservação de uma relativa harmonia que me permitia continuar. E isso, gente, durou anos. Acabou que eu fiquei aí, pelo menos até os 29, 30 anos, considerando aí a partir dos 14, eu poderia dizer que foram aí 20 anos de expiações violentas para mim, quanto aí experiências rudes, que inclusive estava incluído nisso as questões provacionais, até porque eram experiências que eu precisava viver para o que me aguardaria a partir dos 40, que é quando eu fui ter contato com o meu propósito de vida, que está ligado a distribuir benefícios pela rede social e, ao mesmo tempo,
eu percebo que de todos os benefícios que a gente pode fazer enquanto distribuir isso numa rede social, seja alguém que te chama para pedir uma fralda, um gás, um leite, seja entregando um vídeo que auxilia na divulgação da doutrina espírita, colocando ele na rede, seja aí procurando deixar um e-book ali, como nós temos no nosso canal, que as pessoas podem baixar e ler gratuitamente. Inclusive no trabalho do nosso grupo do Passe à Distância, que é postado o Passe à Distância ali, toda terça, às 22h30, porque nós temos nossa rede de oração das 22h15 às 22h45. Convidamos a todos para participarem conosco. E acaba que é postado no nosso canal, com o nome do tratamento espiritual à distância, e que é entregue gratuitamente. No YouTube, que a gente tem a questão de propaganda que pode entrar, então acaba que o YouTube ele cobra uma taxinha, em torno de R$27 para o indivíduo, não tem interferência de propaganda, mas se a gente considerar o e-book, o indivíduo baixa livremente e gratuitamente, que está no nosso canal, os que colocamos ali. E o áudio do Passe à Distância no grupo do WhatsApp também é entregue gratuitamente, porque nós temos aí no nosso canal 2 livros da nossa autoria, que é o Cacau Espiritismo e Reflexão e Abstração, e os outros são os livros da codificação, que nós colocamos ali, que a pessoa baixa gratuitamente também. E a gente sabe que é a direção de Jesus em nós mesmos, do qual promana essa luz e essa bênção. E nesse sentido que quando aconteceu de eu viver essas experiências, que bem dizer, gente, foi dos 14 aos 34 anos. Porque quando chegou por volta ali dos 35, eu ainda estava numa alteração importante. Inclusive, foi um período que eu tive uma ideação suicida, devido até aos aspectos que se mesclavam da minha experiência até ali. E sucedeu em volta ali de 2014. E nesse sentido foi pela dor que eu conheci a doutrina espírita. E a partir daí, então, é que eu pude iniciar um processo de fortalecimento ainda maior, porque eu já vinha fazendo essa resistência, que foi aí, bem dizer, esses 20 anos de expiações e provações cruciais para mim, mas que eu ia resistindo e fortalecendo o meu equilíbrio, apesar das experiências que estavam me alcançando. Mas que acaba, gente, que foi uma bênção para mim, porque me preparou para o que viria depois. E hoje, quando eu faço uma leitura dessas experiências que eu tive, e considerando aí, quando eu entrei na doutrina espírita aí por volta dos 35 anos, hoje eu tenho 47, e ali, naqueles primeiros anos ali, os 3 anos iniciais, eu lia avidamente os livros, pude aprofundar no estudo da doutrina espírita, e com isso acabou que, quando foi aí por volta de 2019, antes em 2018, eu iniciei no estudo do Evangelho, na Casa do Caminho, e então fui colocada nesse grupo nosso do Passe à Distância, que foi uma bênção, porque aí eu ia me fortalecendo muito mais. Quando aconteceu de 2019, eu iniciei o trabalho de passista na Noite de Luz, na Casa do Caminho, que também foi um fortalecimento importante, e acabou que a partir daí, depois quando foi em 2021, que nós houvermos assumido ali o trabalho do Passe à Distância, eu já percebi que as coisas que eu tinha vivido antes, normalmente ali dos 14 aos 35, foram necessárias enquanto uma preparação que eu estava recebendo para o que eu receberia depois de trabalho.
na lei espírita. Então, acaba que mesmo na rudeza dessas experiências para mim, foi o meu desejo ardente de dar conta, de me vencer, de ajudar, de acertar, que foi me talhando os areais para que eu tivesse força, para poder fazer a proposta que eu precisava de continuar. Porque acaba, gente, que se eu não tivesse tido esse querer que eu tive, eu teria tido um enlouquecimento irreversível para essa vilegiatura. E isso viria a detonar a minha inaptidão para um trabalho subsequente na lei espírita. Não que eu não pudesse assumir algum trabalho, porque todos nós somos convidados ao trabalho do bem, porque nós somos os primeiros a ser beneficiados e por esse trabalho nós nos sentimos úteis e somos os primeiros a ser curados e libertados. Até porque a gente vai se tornando instrumento dos benfeitores para auxiliar aos outros, sob a égide de Jesus, que por compaixão nos usa, porque sabe que nós é que precisamos trabalhar no bem. E nesse sentido, gente, que para mim foi realmente um divisor de águas quando ali eu tenho esse contato com a doutrina espírita, porque eu percebia que tinha sido o coroamento de todos aqueles anos, em torno aí pelo menos de 20 anos, de experiências rudes que precisaram me forjar para poder ter condição de ter o contato com a doutrina espírita e com o trabalho espírita. Por isso que acaba que a experiência que eu vivo hoje, isso tem a ver com algo do meu propósito de vida. E quando a gente fala de propósito de vida, isso tem a ver com o combatimento de uma mazela. Então, no meu caso, eu percebo que a minha mazela está ligada à ociosidade. Aqui a gente não cita, por exemplo, a questão de egoísmo, orgulho, porque são as nossas chagas, as nossas inflamações e sangramentos, enquanto a humanidade. Mas, para ser específico, eu percebo que no meu caso está ligado à ociosidade, que com o trabalho que eu realizo, eu vou me vencendo na minha inércia, na minha preguiça, na minha ociosidade. E à medida que eu vou fazendo isso, eu vou me fortalecendo ainda mais para o próprio trabalho que eu estou realizando. Então, é um feedback bendito, porque eu vim para atender esse propósito de vida que eu tenho, mas enquanto eu estou realizando ele, eu estou vencendo a minha mazela moral. Eu estou burilando a minha imperfeição e me lapidando espiritualmente. Então, acaba que, por exemplo, uma coisa que eu percebo para mim, que é fortalecedor desse propósito de distribuir benefícios pela rede social, uma coisa que me ajuda é a distribuição de conteúdos pela rede social em que eu esteja auxiliando a divulgação da doutrina espírita, como acontece com o nosso canal, que a gente faz compartilhamentos por outras plataformas. Então, isso é uma coisa que me fortalece nesse propósito de distribuir benefícios pela rede social. Agora, uma coisa que eu percebo que me enfraquece é quando eu vejo alguma possibilidade de falar algo errado ou dar alguma informação que não procede, porque isso é um risco que a gente corre. E por isso que a gente tem que estar com a nossa moral em dia, com a mente limpa, nobre, assumindo o nosso trabalho com severidade e nobreza, porque quando a nossa mente está elevada na caridade, os benfeitores conectam conosco e nos preservam dessas quedas clamorosas, desses desvios, sempre comprometedores e que danificam.
o trabalho que a gente está realizando, porque se existe uma mentira naquilo que eu esteja falando, mesmo que eu estou falando 1 hora de verdades, se uma mentira num segundo entrou, eu preciso deixar de divulgar aquela 1 hora de verdades para que aquela mentira pentelésica em termos de tempo não seja infiltrada. Ou eu, ao ouvir o vídeo, coloco a correção na descrição, porque aí são então aprendizados de crescimento e que até nos ajuda a abordar melhor as questões que nós estamos tratando. Então, uma coisa que eu percebo que me enfraquece é essa questão do risco que eu analiso, que acontece toda vez que alguém vai falar sobre reflexões à luz da doutrina espírita, ou fazer orações à luz da doutrina espírita, ou escrever à luz da doutrina espírita, porque a nossa responsabilidade é muito grande de levar um conteúdo nobre e que esteja alinhado com a proposta de Jesus, que está empenhada em nossa mão. Então, uma coisa que eu percebo, que eu procuro canalizar a minha rotina é para o estudo nobre, para que me ajude nesse processo de não fazer desvios da proposta de Jesus enquanto cristã espírita, que promana é do Mestre na nossa direção, e ao mesmo tempo eu procuro nesse processo ter o cuidado com a minha vida íntima, porque eu sei que a minha consciência limpa, tranquila, nobre, é que vai me dar a condição de estar nesse trabalho, que é aí um propósito de vida que eu percebo para mim, a finalidade da minha reencarnação atual. Por isso, gente, que quando a gente tem esse desejo, porque aqui no caso não é um interesse, mas é o bem pelo bem, onde a gente está se doando, e o nosso desejo é poder atender aquilo que Jesus acordou conosco no astral. E nesse sentido, vai ser trago pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no subcorte Mediunidade Gratuita, do capítulo Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, que os modernos médiuns, porque os apóstolos também tinham sua mediunidade, receberam igualmente de Deus um gratuito dom, o de serem intérpretes dos espíritos para instruir os homens, para lhes mostrar o caminho bonoso e conduzi-los à fé, e não para fazer a venda de palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto de sua concepção, nem do seu trabalho pessoal, nem da sua pesquisa. Deus, ele deseja que a sua luz alcance do Oiapoque ao Chuí do orbe, e que todos sejam inundados por essa bênção. Então, ele não quer que o mais pobre, sendo deserdado disso, venha concluir que não tem fé porque não pôde pagar por isso. Enquanto aí, vendas que existem para conteúdos que são, na verdade, de Jesus, porque como vai ser dito aqui, gente, se a gente considerar, por exemplo, pesquisa, trabalho, concepção, aquele que está na leira do bem, no trabalho, na doutrina espírita, ele sabe que está sendo conduzido pelo benfeitor. Porque é como nós faláramos aqui um pouco antes. Se eu não estiver conectada com a espiritualidade maior, eu vou começar a falar em verdades, eu vou cair em mentiras, em fascinações. E chegado nesse ponto, eu estou, na verdade, comprometendo o meu propósito de vida e deteriorando ele. Que então ele já vai ter ficado de lado, eu vou estar aí à mercê da minha sombra, porque entregue a mim mesma. Para que eu consiga atender o meu propósito de vida, que eu percebo em mim, eu preciso ser um instrumento dócil na mão do benfeitor. Porque o conhecimento da verdade,
as instruções que são tragas para nós pela doutrina espírita, as intuições, as revelações, isso vão ser tragos através daquilo que nós estejamos realizando, até quando a gente fala de consolo, se nós estivermos diminuindo para que Jesus cresça. Agora, se eu considero que está vindo é de mim, e por isso eu pago, significa que eu estou aumentando e Jesus diminuindo. E quando isso acontece, eu começo a dar de mim. E se eu fizer isso, eu vou dar lixo, sombra. Por isso que vai ser dito aqui que o indivíduo, por exemplo, que vier dizer, eu não tive consolação de receber testemunho de afeição e encorajamento daqueles por quem choro, porque sou pobre. Então, Deus, ele não deseja esse estado de coisa. Por isso, ele insufla a mediunidade por toda parte, nos corações de boa vontade e desejosos de dar vida, pela causa do Mestre. E aqui vai, então, rematar que este é o motivo da mediunidade não ser privilégio, e se encontrar por toda parte. Se eu faço isso pagar, seria, pois, desviá-la da sua providencial finalidade. Por isso, gente, que é muito sério o que a gente faz no trabalho no bem. Porque tudo que nós pudermos entregar gratuitamente, em regime de doação, nós precisamos fazer isso. Inclusive, quando a gente considera o nosso trabalho na doutrina espírita, precisa ser assim. E pelo contrário, né, a gente não só não cobra, como a gente paga para poder trabalhar na leira do bem. Porque a gente sabe que os recursos que nós estamos movimentando são igualmente emprestados e chamados somos a usar isso no trabalho elevado que estejamos realizando. Por esse motivo, gente, que quando a gente faz, por exemplo, essa questão da análise da nossa seternidade enquanto ciclo de vida de 7 em 7 anos, a gente precisa obrigatoriamente trazer isso para a reforma moral, que vai me ajudar a aproveitar melhor cada fase, mas ao mesmo tempo a perceber que eu tenho um mapa reencarnacional que me encontra aqui e que vai inclusive traçar, gente, experiências diferentes para as pessoas, de acordo com o que elas viveram no pré-egresso e com aquilo que às vezes elas imploraram para viver aqui de novo. Então, quando a gente considera, por exemplo, que tem uma criança que está num ambiente onde ela é amada e pode se desenvolver com relativa tranquilidade, considerando até os 7 anos, em torno disso, e uma outra criança que sofre algum tipo de violência no seu ambiente doméstico, isso tem a ver com o mapa reencarnacional, não enquanto um desejo de Deus, de que eu passe algo ruim, mas enquanto resultado de experiências que eu trago, porque o espírito que está ali, ele é milenar. Aquela criança ali pode ter 5 anos, mas o espírito que habita aquele corpo, que plasmou ali aquele corpo para essa encarnação que ele precisa viver, enquanto aí os direcionamentos que o espírito dá para o corpo em formação, desde que inicia no útero materno, ele é milenar. Ele traz uma série de experiências pregressas que vão, inclusive, ter a ver com o que é acordado no astral para a sua caminhada aqui, e que, nesse sentido, vai dizer não tanto do que eu vivo, enquanto que fizeram comigo, daquilo que eu percebo em mim de fraqueza, de tendências ruins, mas o que eu faço com isso, porque o Espiritismo ele vai mostrar para nós que eu preciso tomar a minha vida na minha própria mão. E nesse sentido, se por um lado o conhecimento dos ciclos de vida de 7 em 7 anos nos ajuda a fazer essa interconexão para aproveitarmos melhor as instâncias de nos dominarmos, de nos conhecermos,
de compreendermos a nossa trajetória, o paraquê da nossa reencarnação. Por outro lado, acaba que, se sob um aspecto nós precisamos do conhecimento desse ciclo de vida, por outro, eu preciso compreender que existe um mapa reencarnacional que vai nortear minha trajetória aqui, que por isso as crianças vivem experiências diferentes, mesmo estando aí no primeiro ciclo de vida. As crianças de 7 a 14 anos vivem experiências diferentes, mesmo estando no segundo setênio de vida, no segundo ciclo de vida. Adolescentes de 14 a 21 anos vivem experiências distintas, mesmo estando nesse terceiro setênio e assim por diante. Nesse sentido que aquilo que eu vou percebendo da minha trajetória e me observando e acompanhando, vai me dando indícios de algo que eu sou chamada a realizar, daquilo que eu preciso focar. Por isso que o indivíduo vai ter um encontro com o propósito de vida dele a partir ali dos 40 anos, mas ele já vai precisar ter se preparado desde lá atrás, porque igual no meu caso, se eu não tivesse tido uma vontade hercúlea para poder me manter harmonizada dos 14 aos 35 anos, minimamente, eu não teria como ter contato com o meu propósito de vida a partir dos 40, como aconteceu. Nesse sentido, que o que me permitiu poder divisar isso a partir dos 40, mormente aí a partir dos 43 anos, que isso realmente fez esse discerno para mim, porque a gente vai ter inclusive esse setênio dos 35 aos 42, e a partir dos 42, em torno desse período é que o indivíduo tem esse contato com o seu propósito de vida, ele só vai conseguir colher isso se ele tiver tido um preparo nas etapas anteriores, que não diz tanto do que fizeram ou deixaram de fazer comigo, mas o que eu faço com isso. Como eu respondo essas situações enquanto saio do vitimismo, do catastrofismo, do negativismo, pessimismo, tomar a mim mesma na mão, me acolher e me amar e decidir que eu vou me manter harmonizada, a que preço for. Não enquanto chutar um balde de ter um meio indevido para atingir o dado fim, porque o meio não vai justificar o fim, vice-versa, nem ambos o início. Mas enquanto aí, essa violência que Jesus fala para nós, que não é a violência da agressão, mas a violência do esforço hercúleo que a gente precisa ter para poder fortalecermos o nosso areal interno, para conseguirmos plantar um destino melhor. Por esse motivo que, se nós considerarmos aí essa autoconhecimento, isso vai nos dar alguns traçados importantes. Então, quando eu olho, por exemplo, para a minha trajetória, eu já tive uma infância com algumas dificuldades, até porque eu pressentia que lutas viriam difíceis para mim. Então, isso teve uma reverberação na minha primeira infância, na minha segunda infância, em alguns aspectos ali que eu vivi devido a isso, porque a gente acaba tendo essa intuição. E acabou que quando eu cheguei ali naquela idade dos 13 anos, eu já tive essa explosão de experiências que foram complexas para mim viver. E aí até os 42 anos, que é bem dizer nesse período dos 14 até os 40 anos, eu tive aí experiências que foram rudes, desafiadoras e humanamente irreversíveis, de desequilíbrio para mim, mas eu não me dava por vencida, eu não me dava por desequilibrada, eu acabava refazendo a minha harmonia, me fortalecendo na prece, na vigilância, na intimidade com Jesus, e isso ia me dando esse norte.
Então, foi quando, a partir aí dos 42 anos, que eu fui tendo esse contato com o meu propósito de vida, e isso foi me fortalecendo ainda mais, porque aí eu pude enveredar por esse caminho, que continua pedindo de nós vigilância, gente. Porque não é devido ao fato de eu ter tido contato com para que eu reencarnei, com o meu propósito de vida, que então eu estou de boa. Pelo contrário, porque o indivíduo que chega nesse ponto, ele é mais visado pelos obsessores, ele vai ser mais assediado, porque o obsessor, percebendo que eu encontrei o para quê da minha encarnação, a minha finalidade reencarnacional, ele vai tentar me parar, me fazer cair, vai cavar situações para que eu cometa equívocos, erros clamorosos, para que eu seja desestimulada e vencida por mim mesma. Se ele não conseguir usar situações externas para me fazer parar na leira nobre que eu estou. Então ele acaba tentando usar situações em que eu acabe sendo caída, invalidada por mim mesma. Então a gente é espreitado, a gente é assediado, nós somos destroçados por todos os lados e recebemos bofetada de todo lado, mas não nos damos por destruídos. A gente segue com os sentimentos nobres do perdão, da clemência, da caridade, intensificando o nosso labor no bem, procurando a nossa melhoria moral constante, porque isso é primacial. Eu preciso estar sempre em dia com o meu melhoramento e aperfeiçoamento espiritual, errando menos, acertando mais. Então, quando a gente fala, por exemplo, do indivíduo ele dar conta de ter uma trajetória, mesmo que com vários desafios, mas que ele consiga chegar a ter um encontro com o seu propósito de vida, isso não significa água mansa, pelo contrário, é aí que ele vai ter que fortalecer ainda mais sua vigilância, sua oração, seus pensamentos nobres. Porque quanto mais a gente vai avançando no caminho do bem, mais nós somos visados pelas forças do mal que não querem o bem que a gente está realizando. E por outro lado, gente, é possível o indivíduo chegar aí aos 40 ou 50 anos e não ter contato com o seu propósito de vida, e o tempo está correndo. O indivíduo ele precisa correr atrás de compreender isso, porque senão ele está perdendo tempo, ele está em distração enquanto aqui. E é veloz, célere a nossa caminhada aqui. Logo vai soar o momento de nós voltarmos para o astral, e aí não haverá outra coisa a fazer senão lamentarmos o tempo que nós perdermos em bagatela. Porque eu precisarei aí me propor a encontrar esse lugar da minha destinação, dessa encarnação, abraçar isso e fazer isso acontecer com todas as forças ao meu alcance, enquanto aí, para além da minha força, fazer essa movimentação. Por isso, gente, que é possível o indivíduo, às vezes, ele veio para viver um dado trabalho e ele não chega a assumir esse trabalho, porque ele pode sucumbir pelas drogas e vir a desencarnar por causa disso antes de assumir esse trabalho. Ele pode ter aí um envolvimento com bebida e acabar não conseguindo se desvencilhar disso. Então, chega o momento dele ter contato com um trabalho específico que ele assumiu no astral de assumir aqui e realizar, e ele não está preparado, ele não tem uma condição psíquica para fazer isso, por causa dos abusos a que se permitiu. E aqui a gente fala para todas as sugestões do mundo que tem o condão de inaptar o nosso ser, a nossa mente, para o trabalho nobre. Por isso que quando a gente fala essa questão da preparação que eu preciso fazer para estar dentro da alma, isso tem a ver com essa reforma moral que eu preciso construir a cada momento.
e inclusive me acompanhar, me vigiar. Eu preciso ter a disposição de acompanhar meu processo. Eu preciso ter ânimo bom para poder ficar comigo com esse olhar atento, para que não passem situações perigosas e desapercebidas. Então, acaba que é uma faxina que a gente tem que fazer diária. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, que do 0 aos 7 anos, a criança está mais voltada para a família. Dos 7 aos 14, ela está mais voltada para a escola. Dos 14 aos 21, ela está vulnerável às sugestões do mundo. Enquanto aí, esse risco que ela está correndo, e aqui, gente, mesmo antes, vendo o ambiente que essa criança dela já pode estar em algum tipo de delinquência importante. Por isso que quando a gente fala dos 14 aos 21, é uma fase muito importante para receber evangelização nesse período. Para que esse adolescente tenha um direcionamento de escolha melhor para si, de autocuidado, de autoproteção, de pensamento elevado, de perceber aquilo que tem talento e habilidade, porque não é apenas gostar, mas aquilo que eu tenho talento e que eu poderia canalizar o meu tempo naquilo, porque então é uma forma que eu vou poder deixar algum benefício com aquilo, por onde eu passo. E aí vai acontecer que se a gente pegar aí desse período dos 21 aos 42, já é um período para viver as experiências necessárias para encontrar e viver o propósito de vida, que vai se dar aí a partir dos 42, em torno disso. Então, igual na minha experiência que eu houver relatado, desde os 14 aí até essa idade dos 40, eu já vivi uma série de experiências, mas que pela maneira como eu fui conduzindo isso, acabaram que, ao invés de me destruir, me fortaleceram para o que eu viveria depois. Nesse sentido que, quando fala aqui, por exemplo, dos 21 aos 42, é de fato o momento, por exemplo, que aquele que deseja ter filho e casar é o momento dele fazer isso, que é quando ele tem vitalidade para isso, para criar filho. Vai estar aí nessa janela de 21 a 42 anos. O mesmo indivíduo que não tenha uma vocação, um chamado para o matrimônio, mas ele vai ser chamado a outras experiências que vão estar preparando ele para o que virá depois. Então, por isso que cada um vai ter a sua experiência e o seu aproveitamento disso, que é portar dentro da alma. Porque duas pessoas podem ter experiências semelhantes, mas cada uma pode aproveitar de uma forma. Talvez uma tire muito mais em aprendizado, sabedoria e avanço moral do que outra, que viveu experiências parecidas, porque isso é portar dentro da alma. E é escolha, é livre-arbítrio que cada um tem, e é a questão da minha disciplina, do meu hábito bom, da minha vontade, que vai impingindo alavancas poderosas em nós, que vão nos fazendo galgar patamares mais altos aí de aproveitamento das experiências que vivemos. Por isso que é tão importante a resiliência, porque quando nós temos resiliência, humildade, a gente consegue viver o que for com tranquilidade relativa, porque a dor ela é inevitável, o sofrimento vai ser opcional. Então, quando eu tenho essa disposição resiliência, isso me dá um status quo mental, uma predisposição psíquica para aproveitar a experiência que eu estou tendo. Porque toda forma de queixa, de revolta, de chuto de balde, isso desperdiça possibilidades que estavam diante de mim que eu jogo no lixo com a minha queixa. Por esse motivo que vai dizer aí de um cuidado importante que nós temos que ter conosco. E a gente precisa ir redobrando isso. Porque são muitas as armadilhas do mundo. Nós estamos num orbe de prova e expiação em que pulula as violências de todo porte, inclusive as violências silenciosas, surdas e mudas,
os sofrimentos silenciosos, surdos e mudos. E que, inclusive, a Ana ela traz para nós 10 formas de violência não verbal, em que existe aí algum tipo de altercação entre duas pessoas, algum tipo de duelo, mesmo que isso não chegou a ser verbalizado. Trazendo aí que nós estamos realmente imersos em vibrações desafiadoras e numa transição planetária. Então, acaba que o fato de nós estarmos em transição planetária faz com que reencarnem muitos espíritos em situações ainda difíceis de você divisar algum tipo de abordagem para lidar. Porque é como se Jesus ele abrisse a torneira para virem todos os espíritos que der para vir, para que eles tenham alguma chance, antes da transição planetária fechar, de se elevarem e continuarem na Terra quando se der a transição planetária. Então, em períodos que não sejam de transição planetária, costuma vir uma cota de espíritos mais endurecidos ainda no mal, e depois que alguns desse grupo desencarnam, aí vem outros, para não abalar a homeostase espiritual da Terra, enquanto aí considerando os encarnados. Mas no período de transição planetária, Jesus ele abre a porteira para que venha o máximo de espíritos endurecidos que der para vir, porque são tempos urgentes. E acaba que quando nós estamos falando desses espíritos endurecidos, isso diz de todos nós, porque enquanto na Terra nós temos responsabilidade com a melhoria uns dos outros, porque a gente se eleva com quem a gente eleva e a gente se rebaixa com quem a gente rebaixa. Então, quando a gente fala de um despertamento para os nossos deveres, com severidade, nobreza, com engajamento, isso é um convite que nós recebemos para cooperarmos nesse período de transição planetária. Por isso, gente, que há um propósito de nós estarmos aqui nesse período. Existe um acordado no astral para essa vivência desses tempos, e que eu preciso encontrar o meu lugar nesse período para que eu possa dar a minha cota de contribuição nesses tempos graves que nós vivemos. Porque quando uma pessoa ela se converte ao bem, ela acaba que é instrumento para que muitos outros sejam ajudados, e o contrário é verdadeiro. Quando uma pessoa permanece endurecida ou vem a cair de forma importante, muitos são prejudicados. Por isso que nós precisamos velar pelo nosso processo, pela nossa vigilância, porque nós somos observados e somos exemplo para outras pessoas. E acaba que um erro que eu cometo, uma queda que eu cometa, mesmo que isso passe despercebido para mim, mas o outro que me vê, isso pode ser um roteiro que ele vai seguir. E aí eu vou ter participado disso, porque o testemunho ele arrasta, ele convence realmente. A palavra ela auxilia, as reflexões elas nos ajudam a digerir melhor as nossas questões. Acaba que na pauta do merecimento e da fé de cada um, Jesus ele vai dando esclarecimentos e orientações a partir das reflexões que são feitas, até quando a gente considera oração. Mas é o testemunho que realmente convence, porque o outro, ele ao divisar uma conduta que eu tenho nobre, uma atitude mental que eu sustento, e a ação nobre que eu aconteço, acaba que isso para ele é um roteiro, um alvo que ele deseja atingir.
Então é como se eu pudesse materializar diante do outro um roteiro elevacional. Por isso é tão importante o testemunho no bem. O testemunho de seguidor de Jesus. Porque a gente materializa para o outro um caminho, um mapa do tesouro, um roteiro da pedra. A gente sabe que o roteiro primacial, enquanto esse mapa do tesouro que desce do céu para nós vem de Jesus, mas quando ele encontra seguidores de boa vontade, leais ao seu testemunho, a gente materializa para o outro esse passo a passo. E o contrário é verdadeiro. Se eu dou um contra-testemunho, isso acaba materializando coisas ruins, e muitos podem acabar, seja por ignorância ou por fraqueza, fazendo igual o que eu estou fazendo, enquanto isso é algo ruim. E nesse sentido que essa questão da nossa conduta, ela é algo que, na pauta daquilo que eu estou transmitindo para o outro, isso corre por minha conta, a imagem que eu deixo para o outro. É curioso porque quando a gente considera, por exemplo, em sala de aula, às vezes existe esse argumento de que cada um ali tem que responder por si, mas nós precisamos considerar que quando a gente está ali na frente com um grupo de adolescentes, acaba que a gente está sendo visto ali e analisado. E nesse sentido que a imagem que eu deixo ali para aqueles adolescentes, e aqui considerando os outros relacionamentos que nós temos, as outras interações, e aquilo que eu deixo de energia, de ação concreta, isso, se não for positivo, vai ter alguma impactação negativa naqueles que me rodeiam. Por outro lado, se for positivo, se eu sustentar as vibrações benditosas, isso vai ter uma reverberação, uma repercussão positiva, tantos quantos reteiam comigo. Por isso, gente, que essa questão do nosso caminho é grave, porque são responsabilidades que pesam sobre os nossos ombros, nos despertando para a imperiosidade das nossas reformas espirituais, dos nossos burilamentos. Nesse sentido que a maturidade espiritual ela vai nos permitindo buscar o essencial, de forma natural e de acordo com a nossa interior verdade. E quando a gente considera, por exemplo, cada um desses períodos que nós temos na nossa vida, vai representar uma essencial etapa da nossa individual biografia, trazendo específicos desafios, profundos aprendizados e oportunidades de crescimento espiritual, se nós soubermos viver isso dignamente. E uma coisa, gente, que é muito comum são os nossos movimentos de distração. Porque acaba que existem determinadas bagatelas que a gente sustenta e faz questão de nutrir aquilo e que não passam de movimentos de distração. Até mesmo quando nós administramos a nossa rotina, a nossa questão de horários e aquilo que nós compramos, aquilo que nós usamos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós lemos. Então, às vezes o indivíduo, ele assiste série na TV que não traz nada de útil para ele enquanto reflexões e abstrações que poderiam auxiliá-lo no seu processo. E às vezes a pessoa ela senta ali na frente daquela série enquanto uma maratonação e fica. E acaba que ele ainda está aí nessa consciência de sono, nesses movimentos distrativos que só fazem tirar o foco do essencial. Porque para eu chegar lá na frente, enquanto considerando eu uma criança, e eu ter um divisamento
do meu propósito de vida, do essencial para mim, eu preciso construir isso desde pequena. Eu preciso de alguma forma buscar e querer isso. Para que seja possível isso sendo construído tijolo a tijolo dentro de mim, o que vai permitir esse encontro com experiências que vão significar que eu estou subindo esse degrau. Nesse sentido que, quando nós consideramos essas distrações, elas não estão ligadas apenas à questão de uma série na TV ou de uma noite com os amigos ou de fazer um curso que não tem a ver com aquilo que eu tenho habilidade, mas elas se expressam em detalhes da nossa rotina e que acaba tendo reverberações maiores, à medida que a gente dá aso para isso. Então, o indivíduo, ele vai ter a sua vida social, isso é até saudável, de encontrar com um amigo, de ter um passeio, mas a gente tem que ter cuidado com aquilo que é distração. Inclusive, quando a gente fala da ideia materialista, que diz que eu tenho que ter o melhor emprego, que eu tenho que ganhar muito, que eu tenho que ter uma casa confortável. São essas ideias distrativas que não significam nada para o espírito imortal. Pelo contrário, se eu não tiver cuidado com aquilo que é material, isso me aprisiona. E aí eu vou ter o meu processo de espiritualização dificultado, obstado. Nesse sentido que em tudo que a gente vai fazer, a gente precisa estar atento para combatermos o materialismo, que é subrepetício, e vai se infiltrando na nossa mente. A gente vai achar normal escolher uma carreira por causa de dinheiro, a gente vai achando que é isso mesmo, ficar na noite bebendo, a gente vai pensando que eu devo fazer um curso para melhorar meu currículo, mesmo que aquilo não agregue efetivamente na minha proposta da minha reencarnação. Então a gente vai fazendo uma série de movimentos que, na verdade, a gente está vivo por fora, mas morto por dentro, que inclusive vai ser trago por Kardec de um dos característicos da transição planetária, que muitos nesse período vão estar vivendo, fazendo um monte de coisa no trabalho, indo para academia, passeando com um cachorrinho, mas estão já arriscados os mundos dos vivos, pela inaptidão mental, pela prisão, a própria sombra, em que se demora, pela ideia materialista que ainda é predominante no indivíduo. E nesse sentido, é um risco que nos assola enquanto aí uma perspectiva constante de vigiar, porque um insignificante descuido é o suficiente para nós cairmos e tombarmos, deslizarmos, e se não tomamos cuidado, ficamos no chão. E por outro lado, gente, o chamado que Jesus nos faz de engrandecer as pequenas coisas, porque a alma nobre, ela se manifesta na forma como ela realiza os detalhes do seu dia, da sua trajetória. Ela é grande nos detalhes, porque ela engrandece tudo que ela toca, tudo que ela conduz, tudo que ela leva adiante, porque essa nobreza, ela está na alma, que conseguiu a panágio da vitória sobre si mesmo, e então, sobrepondo-se à arena material, humanoide pelo humanoide, ela está aí numa condição de renúncia, de doação, que enfraqueceu quase que por completo as suas prisões com aquilo que é material, com aquilo que é sombra.
com aquilo que é vício. Então, chegado nesse ponto, o indivíduo ele vai tendo a sua moral fortalecida, porque ele vai conseguindo enfraquecer a matéria, que é enganosa. Nós precisamos ter muito cuidado com a matéria, porque ela ilude e ela é fantasiosa, as necessidades que ela me apresenta. Então, um indivíduo que ele vive uma renúncia, um desapego, uma abnegação, ele consegue, com o seu espírito, vencer a matéria, ao invés de atender o seu desejo, o seu capricho. Então, o indivíduo, ele acorda de manhã, ele já dormiu aí algumas horas de sono, que deu para o seu organismo se recompor, a matéria pede para ele continuar deitado, até para a nossa tendência da inércia. Daí o nosso corpo, ele grita para continuar naquele estado inerte. E se o meu espírito, ele consegue vencer esse desejo da matéria, ele vai se fortalecendo. E isso para tudo que a gente vai fazer. O espírito, ele precisa ascender sobre a matéria e vencer os nossos impulsos, os nossos pendores, as nossas cegueiras, surdezas morais. Então, é um movimento em que o espírito, ele vai se fortalecendo. Agora, se eu atendo aos caprichos da matéria, se eu acho que o desejo da matéria é o que eu devo atender, como o materialismo me diz, então eu faço o movimento inverso. O meu espírito enfraquece, enquanto a minha matéria vai querendo cada vez mais, porque é insaciável. E aí, se eu dou aso para ficar naquela cama, minha matéria vai querer mais cama. Se eu me permito o ócio da minha rotina, minha matéria vai querer mais ócio. Se eu inicio um cigarro, a minha matéria vai pedir mais cigarro, porque a matéria, ela vai pedindo mais. Porque é como se fosse um buraco negro, que só o espírito fortalecido é que toma isso na mão e domina sobre isso, realizando o fortalecimento da espiritualidade do indivíduo com a consequente harmonização. E isso vai nos permitindo despertar para novas intuições, novas abstrações, novas inspirações. Por isso que vai ser dito num recorte do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Amai os vossos inimigos, sobre a resposta que eu dou ao golpe do ódio com o meu sorriso. E, na vinda de um ultraje, eu respondo com o meu perdão. Então, o mundo furioso se levanta e nos trata de covarde. Porque, inclusive, é essa a ideia. Como uma adolescente hoje estava comentando, que uma outra, em que tinha tido uma discussão com uma terceira garota, e essa terceira garota houvera agredido ela com palavras e que ela tinha silenciado. Então, essa moça tinha comentado que ela era boba porque tinha deixado a outra fazer isso com ela. Então, são essas falácias mentirosas que o mundo traz, que fica nos insuflando a violência, que outra coisa não faz que fortalecer a nossa matéria e, com isso, nos fazer cair. Porque o forte, o corajoso, não é aquele que revida o golpe recebido, mas aquele que sabe desculpar, que sabe esquecer e que sabe amar o outro, na situação que ele se apresente. Isso é a verdadeira intrepidez, a verdadeira força. Porque o ódio, a ira, a violência é uma fraqueza. É alguma ignorância que o indivíduo se demora, até porque aquele que está nessa faixa, ele está em conexão com obsessores mais perversos que ele. Enquanto aquele que consegue se demorar na faixa da coragem, do silêncio, do perdão, ele se fortalece espiritualmente porque vence a si mesmo
E isso leva a um fortalecimento da conexão com Jesus. Por isso que vai ser dito que, no momento que nós somos chamados de covardes, ergamos alta a cabeça e mostramos que a nossa fronte não temeria de se carregar de espinhos, exemplo do Messi, mas que a nossa mão não quer ser cúmplice de homicídio que supostamente autoriza uma aparência falsa de honra, que não passa de amor próprio e orgulho, e fraqueza, ignorância. Nesse sentido que vai trazer para nós que Deus ele não nos permite dispor nem de nós, nem dos outros, e tanto quanto o autoexterminador, o duelista, ele vai estar marcado com sangue quando chegar no astral. Agora, ele disse que aquele que dissesse ao seu irmão Raca teria uma resposta da sua justiça, então imagina aquele que apareça diante dele com vermelhas as mãos de sangue de outrem. Então vai nos dizer aí que nós somos chamados a viver a verdadeira coragem, a verdadeira intrepidez. E essa força verdadeira é a força que vence a matéria, que transcende o que a matéria nos enseja, nos grita para realizar. E isso vai nos fazendo desenvolver aptidões mentais. E também vai nos levando a aprimorar as formas pelas quais a gente vai conseguir nos mantermos harmonizados no caminho do bem, via autoconhecimento. Porque então a gente vai podendo, nesse caminho, fortalecer essa engrenagem lubrificadora da luz, que vai nos fazendo fazer essa transcendência e a protestar contra as nossas mazelas morais, a realmente vir um desejo, uma vontade ardente, firme de acertar, de auxiliar, conseguirmos fazer vencer em nós a luz. Por isso que vai ser trago para nós que essa proposta que eu vou conseguindo fazer acontecer, isso vai me dando essa paz, essa felicidade inabalável. E quando chegar o soamento do meu despertar no além-túmulo, eu vou levar comigo essa tranquilidade, essa alegria de ter feito o meu melhor possível, de não ter dormido no ponto. Por outro lado, esse despertamento para além do sofrimento, em que a gente vai caminhando a travessia da esperança, a gente vai vivendo o ser inteiro. Então a gente vai percebendo que é imperioso caminhar e é assim que a vida nos encontra, porque à medida que a gente vai caminhando, vai acontecendo que a gente vai ficando curado. Nesse sentido que se eu paro e espero eu estar ideal, pronta, eu vou deixar a vida passar e eu vou perder a oportunidade em ensanche. Depois no astral lamento. Mas se eu aproveito, arregaçando a minha manga para fazer todo o bem ao meu alcance e consigo ir a partir dessa proposta e me manter leal a ela, fiel a Jesus, vai acontecendo que eu vou ficando curada. Eu vou lapidando minhas imperfeições, vou resgatando dívidas, vou amealhando novas possibilidades e vou divisando novas áreas de trabalho, enquanto aí um aprimoramento daquilo que eu estou realizando mesmo, porque naturalmente que naquilo que a gente realiza, a gente é chamado a ser fiel, aquele perseverante, até o derradeiro dia nosso aqui encarnado. Mas eu vou divisando o próprio aprimoramento, que a gente vai conseguindo, naquilo que nós estamos sendo chamados a realizar, a fazer mais em menos tempo. E a conseguirmos aí fazer essa incementação nobre
para que alcance o sete evo e possa ser essa instrumentação nas mãos de Jesus, que já disse, a messe é grande, os operários são poucos, e que nos conclama, via o testemunho, a seguir, depois de renunciarmos a nós mesmos, nos negarmos, nos perdermos para que ele seja encontrado, tomarmos nossa cruz e segui-lo, ele nos convida a sermos leais no seguimento após ele.